Olá, boa noite. Governador Romeu Zema participa de uma carreata política e fala sobre assuntos importantes a Patos de Minas. Segundo o político, não adianta Patos receber algum investimento e o Estado estar indo mal. Detento do presídio Sebastião Satiro afirma ter sido vítima de tentativa de homicídio. Grupo é conduzido à delegacia por furto. Operação Divisas Integradas 3 apreende mais de 7 toneladas de drogas e detém 832 pessoas. Moradores reclamam de problemas na ilha da Lagoa Grande. Número de jovens diagnosticados com Covid-19 nos últimos dias em Patos de Minas chama a atenção. E mais. Especialistas alertam para a obesidade como fator de risco para o câncer de mama. O setor da construção civil se mostra promissor. Envelhecimento saudável, como chegar bem na terceira idade. Essas e outras informações você confere a partir de agora. Um detento teve que ser levado para o Instituto Médico Legal para passar por exames. Ele afirmou que sofreu uma tentativa de homicídio dentro do presídio Sebastião Satiro. Tudo teria acontecido por volta de 10h30 da manhã durante revista de cela e banho de sol. A vítima, um jovem, abordou os policiais penais e relatou que no último domingo os 3 colegas de cela tentaram matá-lo. Sendo um jovem de 25, outro de 28 e ainda um terceiro de 31 anos. Durante o fato, ele teria desmaiado diversas vezes. Esses 3 homens teriam amarrado um lençol no pescoço dele. Os policiais perceberam hematomas e vermelhidão no pescoço da vítima. Possíveis sinais, então, de enforcamento. Os policiais penais acionaram a perícia técnica da Polícia Civil e encaminharam para o Instituto Médico Legal para que, então, essa vítima pudesse passar pelo exame de corpo de delito. Ainda não se sabe o que teria motivado o fato. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, informa que o detento do presídio de Patos de Minas alegou na última quarta-feira ter sofrido uma tentativa de homicídio no domingo por parte de 3 presos da cela onde estava. Esse preso, então, foi levado para exame de corpo de delito no Centro de Perícias Integradas da Polícia Civil de Patos de Minas e trocado de cela. Foi aberto um procedimento administrativo para disciplinar os 3 autores da suposta tentativa de homicídio e a Polícia Militar confeccionou o registro de eventos de defesa social. 3 pessoas foram conduzidas à delegacia nesta quinta-feira por furto, sendo 2 maiores e 3 menores. O crime teria acontecido em uma residência nas Chácaras Pôr do Sol. O crime aconteceu no final da tarde desta quinta-feira. O casal, dono de uma residência nas Chácaras Pôr do Sol, chegava ao local quando se deparou com 3 jovens levando seus pertences. O casal, que são as vítimas, eles estavam deslocando da cidade para a Chácaras Pôr do Sol, onde eles têm uma residência naquele local, no chacreamento. E assim que eles saíram do asfalto e entram na estrada de terra que dá acesso à Chácaras Pôr do Sol, deparou com 3 indivíduos em bicicletas e um deles estava carregando 2 televisões. E eles notaram que a televisão eram da casa deles. E eles gritaram com esses indivíduos que as televisões seriam deles, da residência deles. De imediato ele jogou a televisão no chão, lá na estrada, e deslocou rapidamente de bicicleta sentido a um matagal. Como a polícia conseguiu agir rápido, boa parte dos materiais furtados foram recuperados. Ao final da ocorrência, 5 pessoas foram conduzidas à delegacia. Posteriormente, ela fez essa ligação ao 190. As guarnições foram para o local em rastreamentos. Nós conseguimos localizar 3, a princípio, de início foi 3, um maior e 2 menores. A princípio eles negaram. Posteriormente o menor confessou que ele e mais 2 que não estava com eles tinham feito o furto e tinha deixado parte do material no meio do mato. Como era muito material, eles iam buscar aos poucos.
e ele convidou esses outros dois que estavam com ele, um menor e um maior, para ir até o matagal e buscar o material que eles haviam escondido no matagal. Ao final da ocorrência foi 2 maiores e 3 menores. Recuperamos parte do material, 2 televisões, uma 48 polegadas, uma 32 polegadas, um PlayStation 3, um celular e uma caixa de som e uma camiseta. O restante do material a gente não localizou, não conseguimos recuperar até o momento. As primeiras ações da Operação Divisas Integradas 3 até às 18 horas de quinta-feira resultaram em 7,3 toneladas de drogas apreendidas e 832 pessoas presas. Os trabalhos foram deflagrados simultaneamente em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, estabelecendo um marco de integração e parceria entre as polícias dos 4 estados. As atividades têm como objetivo reforçar o combate ao crime organizado e ao narcotráfico. Em Minas Gerais, até o momento, foram efetuadas 301 prisões e apreendidos 63 quilos de drogas, 19 armas e 240 outros objetos. Durante o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, a Polícia Civil também logrou êxito na apreensão de 26 quilos de drogas de diversos tipos, né? A operação vem sendo feita desde o último sábado na região do Triângulo Mineiro. Estão sendo empenhadas apenas em solo mineiro 3.000 policiais, 1.000 viaturas, 6 drones e 2 aeronaves. Na região do 10º Departamento da Polícia Civil de Patos de Minas, foram cumpridos 30 mandados de prisão e de busca e apreensão. Independente de crime contra o patrimônio ou contra a vida, o indivíduo foco aqui agora foi aquele com mandado de prisão expedido pela Justiça Pública. De 30 mandados de prisão expedidos, a Polícia Civil conseguiu cumprir mandados efetivamente de 27 pessoas. Então são 27 pessoas com reincidência, com mandado de prisão expedido por diversos crimes nas 23 cidades que compõem o departamento de Patos de Minas, que foram recolhidas ao cárcere. Patos de Minas são 13 indivíduos recolhidos, alguns deles é bom que se registre, já são indivíduos que constam no sistema penitenciário e que tiveram mais um registro de prisão, ou seja, há uma dificuldade maior de que esse indivíduo seja solto, porque ele fica vinculado a mais procedimentos, impedindo que volte à sociedade, volte a praticar crimes. Aqui na comarca de Patrocínio eram 18 mandados de prisão que a gente conseguiu, mas alguns já haviam, nesse ínterim, né, entre a gente pedir e conseguir, já haviam sido presos, e os demais a gente conseguiu efetuar a sua prisão, exceto de 4 pessoas. Então foram 18 mandados de prisão, dos quais 14 foram realizados com êxito. O PROCON de Patos de Minas precisou solicitar um pedido de investigação ao Ministério Público Federal. O pedido veio após o órgão receber diversas reclamações de aposentados e beneficiários sobre descontos indevidos lançados em seus benefícios previdenciários, realizado pelo Banco C6 Banco Fisxa. Nos relatos, os consumidores alegam que, mesmo não efetivando nenhuma contratação junto à referida instituição financeira, receberam depósitos em suas contas bancárias, tiveram seus limites de margem consignada reduzido e passaram a ser cobrados por empréstimos descontados em seus benefícios previdenciários. Conforme o PROCON, junto ao pedido, também foram repassados ao MPF ofícios expedidos pelos PROCONs de Carangola, Minas Gerais, e Quataguases, também em Minas, noticiando que nos referidos municípios a instituição financeira também pratica os mesmos atos, e um ofício expedido pela PROCONs Brasil, encaminhado à FEBRABAN, que afirma que as 5 regiões do país estão sendo alvo das ações do banco denunciado. Sobre o INSS, a coordenação do PROCON de Patos de Minas salientou que, como o órgão é detentor de um gigante banco de dados nos quais estão inseridas informações sigilosas dos segurados, em hipótese de vazamento de dados que coloquem em exposição os beneficiários, ele pode ser responsabilizado. O INMET publicou um alerta de tempestade para algumas regiões de Minas Gerais, incluindo o Triângulo Mineiro. Segundo o Instituto, há grande possibilidade de que ocorram chuvas perigosas na região, com previsão entre 30 e 60 milímetros por hora e
ventos intensos que podem chegar a 100 km por hora e queda de granizo. O alerta vai até o final da manhã de sábado. Depois do intervalo, o TSE analisa trocar urna eletrônica por voto no celular ou computador. E setor da construção civil se mostra promissor. Apesar da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, nos últimos meses o setor da construção civil tem apresentado um cenário positivo. Para quem pensa em construir, parece que esse é um bom momento. Para se ter uma ideia, segundo o Cadastro Geral de Emprego do Governo Federal, somente no mês passado o país registrou saldo positivo de 131 mil vagas na balança entre dispensas e contratações. Um dos principais destaques, sobretudo na capital, foi o setor de construção civil. Sozinhas, as empresas do segmento responderam na cidade pela criação de 2.223 novos postos de trabalho, algo bem perto da metade dos 5.385 gerados em Minas no mês. Com a baixa de juros, a taxa Selic nunca esteve tão baixa. Ela saiu de um valor de 14,75% e hoje está a 2%. Então, essa taxa é uma taxa de referência de empréstimos entre bancos. Então agora essa parte de rendas, as pessoas que viviam de aplicações financeiras e investimentos na Bolsa, não está tendo tanta vantagem. Então agora esse dinheiro está sendo aportado no setor da construção civil, do agronegócio e assim por diante. Em termos de valores referente ao metro quadrado, os números variam. A questão do valor do metro quadrado, que é a projeção da construção no solo, você não está incluindo aí a construção de muro de arrimo, nem muro, nem placa de energia solar, placa voltaica, nem nada. É a projeção da obra no solo. Isso varia de 1.000 a 2.500, 3.000, isso varia de acordo com o padrão de acabamento da obra, né? Se o padrão é médio, é baixo ou alto. Então nós temos um grande custo financeiro em relação à questão trabalhista, à questão fiscal, previdência, recolhimentos, né, da Previdência Social. Então, quer dizer, tem a questão de EPIs. Então, tem muitos custos diretos e muitos custos indiretos que são envolvidos aí para você calcular um metro quadrado. Em relação aos preços dos insumos, nos primeiros meses do segundo semestre de 2020, ainda se via uma alta nos números. Mas, de acordo com esse empresário, agora esses valores já começam a se regularizar. Na verdade, essa alta já está se regularizando, né? Ela veio devido a três fatores: o aumento do dólar, né? A falta de produção durante a pandemia, né? Porque foram vários setores fechados, e o outro fator também, em alguns poucos itens, foi a defasagem de preço, que havia muitos anos que não sofria aumento. Teve aumento nos pisos, teve aumento na parte de telhas, né? Agora principalmente nessa época das águas, que é uma época que costuma faltar também. Então assim, foi mais questão da falta de produção durante a pandemia. Tendo em vista as modificações no cenário da construção civil, há quem diga que este é um bom momento para investir no setor. E para quem já está pensando nisso, algumas dicas podem ajudar. Pode investir sem medo, o retorno é garantido porque existe capital disponível, tanto para a construção civil particular, quanto também para o financiamento habitacional em conjunto, né, de conjuntos habitacionais. Então esse é o grande momento. Se você fizer um planejamento bem feito, né, usar uma equipe boa, vamos pegar o engenheiro bom, calculista, o que nós precisamos gastar aqui. Vamos fazer assim, sim, assado, muda o tipo da fundação, avalia o terreno. Então tem muita opção para que você consiga ter um custo-benefício melhor. Desde 96, as eleições no Brasil acontecem por meio do voto eletrônico. O sistema é considerado um dos mais seguros do mundo. No próximo dia 15 de novembro, mais uma vez, as urnas eletrônicas vão armazenar o voto de milhões de brasileiros. Mas a utilização desta plataforma pode estar com os dias contados. É o que você confere na reportagem a seguir. As facilidades do mundo moderno também estão cada vez mais disponíveis para o eleitor e no celular. Por meio deste aplicativo, o e-Título,
já somos capazes de visualizar virtualmente o título de eleitor, resolver pendências com a Justiça Eleitoral e até justificar uma possível ausência às urnas. Você pode baixar o e-título pela App Store ou pelo Google Play. E você, já imaginou essa situação aqui? Políticos que poderão ser eleitos pelo voto direto, sem que o eleitor precise sair de casa. O voto online já é uma realidade em países como a Estônia, um pequeno país do leste europeu, desde 2007. Por aqui no Brasil, os primeiros passos nessa direção foram dados pelo Congresso Nacional, em que deputados e senadores, durante a pandemia, têm votado remotamente os projetos de lei. Na Assembleia Legislativa em Minas, a continuidade dos trabalhos durante a quarentena só foi possível graças às inovações tecnológicas. Parlamentares participaram ao longo dos últimos meses de cerca de 80 votações online. Por meio do celular e do computador, eles aprovaram projetos de lei voltados para a liberação de recursos para o combate à pandemia, além da proposta da reforma da Previdência do Estado. Para garantir que os pagamentos sejam feitos no exato valor devido, no prazo devido a quem de direito. Eu consigo votar à distância com certificação digital de que de fato sou eu que estou votando. Se essa certificação digital é possível para uma votação, para aprovar um projeto de lei, é possível também para uma eleição. A grande questão é garantir que, quando for exercer o direito ao voto à distância, o eleitor não esteja com uma pessoa ao lado dele, dizendo para ele o que ele tem que fazer, ou checando se ele está fazendo um voto determinado. Eleger um presidente da República votando pelo celular, uma utopia ou realidade? Acho que nós ainda não estamos preparados para isso. A corrupção não acabou. Embora estejam dizendo todos os dias isso, é o que a gente está vendo aí, né? Continua e às vezes até de uma maneira mais feia. Então, eu não votaria, não teria confiança. Como a tecnologia está crescendo, eu acho que essas coisas vêm para ficar, para melhorar, né? Muito mais importante é as pessoas terem a certeza de que tudo isso daí vai ser seguro para ela e de que a escolha dela realmente vai ser efetuada, como a gente já tem hoje em dia com as urnas. Na visão otimista deste consultor e especialista em analisar os impactos da internet na sociedade, o voto digital pode implicar diretamente numa maior participação popular e na ampliação das decisões democráticas. Você pode ser consultado se a praça, naquela pracinha, vai se colocar um balanço ou um escorrega. Aí você, como morador, você pode escolher e dizer, quero um escorrega, quero um balanço. Outras decisões um pouco mais amplas do bairro, você pode participar. Então você vai votar ali, não vai precisar de um vereador para poder tomar determinadas decisões. O analista vai mais longe. A inovação pode gerar economia. Ele também aponta que é preciso descentralizar o poder no Brasil. A possibilidade da população poder decidir à distância não precisa mais parlamentar. Você pode arredondar os projetos de lei e decidir as coisas pela própria população. Quer dizer, a tendência que nós vamos ter para frente não é que o parlamentar vai votar à distância, é que você vai... Depois do intervalo, especialistas alertam para a obesidade como fator de risco para o câncer de mama. Segundo especialistas, a obesidade está diretamente ligada a alguns fatores causadores do câncer de mama e outros. O que é mais preocupante, segundo dados do IBGE, é que mais de 1/4 dos brasileiros acima dos 18 anos estão acima do peso. Passar pelo câncer nunca foi uma opção para a maquiadora e cabeleireira Estela. Ela descobriu a enfermidade em 2012, no ápice de muito trabalho e sucesso na carreira dela. Na verdade, eu acho que foi um freio, sabe? Um freio mesmo que eu tive. Porque eu sempre fui muito ativa mesmo, envolvida com vários projetos, com várias coisas. E naquele momento eu me vi limitada, eu tinha que parar. Eu tive que parar e olhar para mim.
cuidar de mim. Estela enfrentou o desafio do tratamento, que começou logo quando ela ficou sabendo do câncer de mama. Lutou com muita alegria e fé até ser curada. 15 dias já veio a biópsia e a confirmação de que era um tumor maligno e que eu precisaria tratar rapidamente. Então, naquele momento eu me vi assim muito prática, né, muito objetiva. Depois, eu acho que assim, após a segunda quimioterapia, eu fiquei bem abalada, porque mexe com todo o seu sistema imunológico, com todo o seu sistema emocional, e aí eu fiquei mesmo bem derrubadinha. Mas aí a gente tem amigos, você tem parentes, você tem, né, a força que vem do céu, que vem de Deus, e a crença que a medicina está muito evoluída, e o otimismo mesmo pela vida, né, escolha pela vida. Estela é uma entre milhares de brasileiras que foram acometidas pela doença nos últimos anos. O câncer é uma luta que deve ser enfrentada. A estimativa, segundo o Instituto Nacional do Câncer, é do surgimento de mais de 66 mil novos casos de câncer no Brasil até o fim deste ano. O que mais preocupa é que as pessoas têm ficado cada vez mais obesas. O sobrepeso é o agravante para o desenvolvimento de vários tipos de câncer. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que mais de um quarto dos brasileiros acima dos 18 anos concluiu o ano de 2019 na obesidade. O total de 41,2 milhões de pessoas. Nós temos um conjunto de fatores que levam ao desenvolvimento de células cancerígenas, né? O que a gente sabe é que o excesso de peso, a obesidade, está relacionada com 14 tipos diferentes de câncer, inclusive o câncer de mama está relacionado. Pacientes obesos têm uma prevalência maior do câncer de mama do que pacientes que estão no peso ideal, e o estilo de vida saudável. O mundo está mais corrido devido à globalização, e com isso as pessoas estão desembalando mais e descascando menos. Ou seja, a alimentação saudável realmente tem ficado um pouco de lado. E segundo os especialistas, é aí onde mora o perigo. A ingestão de alimentos rápidos como os de fast food, sanduíches, salgados, doces, refrigerantes e bebidas alcoólicas são causadores de vários tipos de câncer. A gente sabe que os alimentos industrializados, que os alimentos que têm muito condimento, muito sal, conservantes, eles promovem na célula radicais oxidantes. Esses alimentos, pelas substâncias que precisam conservar esses alimentos, eles vão promover mudanças na célula, que a gente chama de metilação, por exemplo. E aí o ambiente, por mais que eu não tenha genética, minha mãe não teve câncer de mama, minha irmã não teve câncer de mama, mas a genética vai ser modificada pelos meus hábitos, pelas minhas escolhas, né? Então, o que a gente sabe hoje é que quanto mais eu levar um estilo de vida saudável, melhor é para o meu organismo como um todo. Segundo essa psicóloga, o isolamento social durante a pandemia refletiu nos hábitos alimentares de milhões de brasileiros. A compulsão alimentar gerada devido à ansiedade faz o ser humano comer mais e de maneira errada. A compulsão é caracterizada pelo paciente ingerir muita comida sem necessidade, sem estar sentindo fome, sem ser porque eu tenho uma dieta de hora marcada. É muito alimento sem nenhuma necessidade biológica, vamos colocar assim. E tem causado um ganho de peso, até porque a grande maioria dos alimentos que a gente tem em casa, à mão, fácil, que é o alimento que eu vou buscar no momento da compulsão, são alimentos que não são saudáveis, que não são adequados a dieta nenhuma em grande quantidade. Então o ganho de peso veio junto sim. Nós temos pacientes que estão ganhando muito peso em uma pequena quantidade de tempo, e isso tem se tornado cada vez mais preocupante. O problema é o dia a dia ruim, né? Principalmente com essa pandemia. Criar uma alimentação mais saudável pode ser uma forma de prevenir o câncer. Isso deve começar na infância. É de responsabilidade da família, dos pais ou dos responsáveis. São eles que vão apresentar o primeiro alimento sólido, ou mesmo o primeiro líquido, que não é o leite materno, e eles que vão ver a reação da criança, que vão controlar essa alimentação a princípio. O
que nem sempre é um processo fácil. A criança pode ter resistência a alguns alimentos e é necessário que a gente insista no saudável sim, apresente 1, 2, 3 vezes. E eu percebi que isso realmente é uma escolha, né? Se eu saio correndo de qualquer jeito, meu organismo depois vai reclamar. Então eu inclusive escolhi também mudar o meu formato de trabalho para eu ter mais tempo para cuidar de mim, né, da minha família, da minha saúde, ficar com essas coisas que a natureza nos dá gratuitamente. Depois do intervalo, tem análise da notícia aqui no NTV News. Ludmila Bahia e Oscar Cardoso vêm para a gente comentar sobre as principais notícias de Patos de Minas e região. Com o NTV News. E agora é hora de falar sobre as principais notícias de Patos de Minas e região no quadro Análise da Notícia. Hoje comigo aqui no estúdio a jornalista Ludmila Bahia. Oi, Ludmila, boa noite, tudo bem? Boa noite, Jéssica. Boa noite para todos que acompanham o NTV News ao vivo aqui com você. Hoje eu saí do meu estúdio lá em casa, vim de novo aqui para o estúdio da Tava NTV. com saudade da bancada? Sempre, sempre. Como eu falo, esse local me restabelece de diversas formas. Eu sou uma apaixonada por essa profissão, por isso eu vim hoje aqui também num dia especial que foram faladas tantas coisas para a gente esclarecer vários pontos necessários. Com a gente também o jornalista Odair Cardoso. Odair, boa noite, tudo bem? Oi, Jéssica, boa noite para você, boa noite para Ludmila. E vamos lá, né? Mais uma análise de notícias nessa sexta-feira, semana pesadíssima, né? E aí a gente vai discutir vários assuntos, sim. Estamos juntos. Vamos começar que tem muito assunto aqui mesmo, Odair. Primeiro a gente mostra a tela de ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas. Hoje a gente não tem aqueles dados, né, do coronavírus aqui na cidade, porque segundo a prefeitura hoje é o dia do servidor, ponto facultativo, então esses dados não foram lançados no sistema. Diante disso a gente apresenta essa tela, que foi a informação, a tela divulgada pela assessoria de comunicação da prefeitura. Odair, e há um ponto específico nessa tela, né? Segundo a prefeitura, e aí foi o que foi divulgado, não tem como fazer um parâmetro com ontem, Jéssica, embora a gente tenha colocado aí na tela, porque o quadrante, esse primeiro aí, é diferente, né, dos demais dias, já que ele traz aí os internados na cidade, não só de residentes em Patos de Minas, mas também aí todo o pessoal que se interna aqui em Patos, né, não são só de moradores. E aí a gente não tem como fazer um parâmetro entre os dois quadros, mas embaixo, na parte da ocupação total, sim, você percebe aí uma alteração significativa, né? 63%, mais de 73% aí de ocupação, levando em conta todos aqueles que tiveram a Covid, que estão com Covid e que não são só de Patos de Minas, mas também de toda a região, né? A gente, inclusive dados fornecidos hoje pela própria epidemiologia, pela própria Vigilância em Saúde, fala que dos 50 novos casos de Covid lançados no período de 24 a 28 de outubro, Jéssica, 60 são de pessoas abaixo dos 40 anos de idade, 15 estão na faixa de 30 a 39 anos, 14 na faixa dos 20 a 29 anos e 1 na faixa de 0 a 9 anos. Ou seja, todas as faixas aí, né, suscetíveis estão aí tendo Covid, tendo registro. A gente tem que ficar muito atento. E essa taxa hospitalar aí, essa taxa que está na tela, mostra justamente essa questão do avanço da doença, né, que é significativo, uma vez que você tem aí uma adição bem maior, né, do que nos outros dias, chegando a 63,64% no número total, né, de pessoas, não só de Patos, como também da região. Uma coisa que eu chamo a atenção para esses dados aí, Odair, é uma coisa que a gente já falou aqui diversas vezes, chamando a atenção exatamente para a dificuldade que era a interpretação desses dados do boletim epidemiológico da prefeitura, porque a gente tinha um número em cima, essa primeira tela que a gente vê aí, hoje, 28, 18 e 10, e depois esse percentual ele não fechava com as contas que apareciam em cima, causando uma enorme confusão. Por meses, semanas, nós falamos sobre essa confusão, essa dificuldade na interpretação desse boletim epidemiológico da Prefeitura de Patos de Minas, que agora, 7 meses após o início da pandemia, alguns meses após termos esse formato da vigilância epidemiológica num demonstrativo da transmissão da doença em Patos de Minas, temos assim que talvez seja uma forma mais clara de entendermos o total de ocupação de leitos
tanto clínicos quanto de UTI, porque naquela tela anterior que a gente não sabe as infecções hoje em Patos de Minas, se tivemos, quantos foram, se tivemos mortes ou não tivemos, já tem ali um número de internações e faltava nesse quadro a gente ter um detalhamento, porque era muito confuso realmente entendermos e interpretarmos. Por vezes aqui até ficamos engasgados para poder fazer uma análise tentando saber o que diziam esses percentuais. Dessa forma aí me parece com mais clareza para entendermos a situação do município de Patos de Minas, que é referência em saúde, e algumas cidades ainda continuam enviando seus pacientes ao município, pois a cidade é um ponto estratégico, é considerada uma região de saúde para o governo do estado. Então, Patos de Minas não está fazendo favor a município algum. Não, o município recebe para tratar esses pacientes, tendo uma retaguarda maior aí em questão de verbas também. É o que mostra a importância dessa estrutura ter que ser mantida, essa estrutura hospitalar de Patos de Minas, que atende não só residentes, como mais de 30 municípios aí, que dependem também dessa estrutura hospitalar. Por isso, a gente monitora essa taxa de ocupação aí, que é realmente, precisa baixar, né? Precisa diminuir, para que a gente não tenha problemas futuros, mais problemas aí no futuro. Ou melhorada, né, André? Ou melhorada, é verdade. A gente gira agora um pouquinho o assunto e a gente vai ali para a Ilha da Lagoa Grande, porque moradores reclamaram da situação do local. A gente mostra agora. Durante muito tempo, a orla da Lagoa Grande, cartão postal de Patos de Minas, foi alvo de reclamações e queixas quanto aos espaços, à manutenção e à própria segurança do local. A ilha, no centro da lagoa, também recebeu diversas queixas quanto a usuários de drogas que frequentavam o local. Depois de algum tempo, sem muita notícia disso, nós decidimos conferir com a população para saber o que pensam e percebem do lugar. Eu tinha medo de vir cá antigamente, agora não tem mais. Sai de manhã, caminho. Tem notado essa melhora aí, né? E sempre que acontece, igual você fez a pergunta, o moço aí, em relação às drogas, de vez em quando a gente sente algum cheiro, né? Mas antes era constante. Você passava e estava aquele cheirão sempre dominando a área, né? Agora não. Agora o policiamento é ostensivo, inclusive tem uma base móvel ali, né? Depois das 11 horas tem uma movimentação aqui, alguns usuários de droga, né? Mas é muito pouquinho, é muito tímido, não é nada que chega a ser igual era antes, né? Resumindo, tem-se uma sensação de segurança, pelo menos por um determinado período do dia. Agora, questionados a respeito da manutenção do local, aí o argumento é outro. Eles fizeram aquela reforma, fizeram uma calçada aí, né? Ficou muito bem feito, mas terminou isso, eles não fizeram mais nada. A gente nota que as pracinhas nas adjacentes, né, nos 4 cantos da lagoa, tem umas pracinhas que ele está precisando de manutenção. Tem buraco onde até atolou um cadeirante ali. Nós levamos essa queixa dos moradores até a Prefeitura de Patos de Minas, mas até o momento a gente não recebeu nenhuma resposta. Ludmila e Odair, a gente sempre mostra isso e esse é mais um ponto aí que o pessoal mostra esse descaso, essa falta de cuidado. Mais uma vez, o nosso jornalismo foi acionado pelos moradores de Patos de Minas, pelo povo de Patos de Minas, insatisfeito com relação à forma como que tem sido feita a manutenção daquela estrutura que teria que ser ou é chamado de cartão postal de Patos de Minas. Logo, a gente entende que deve ter um cuidado, bem como toda a cidade. Mas ali, como é um ponto de encontro de moradores de toda a cidade, a gente entende que tem que ter um zelo muito grande e por meses a gente tem acompanhado essa cena, esse descaso, mas hoje a gente não conseguiu conversar com alguém do município para explicar se está no cronograma, se vai ser feita alguma intervenção para a recuperação daquele local. É óbvio que precisa, até mesmo para que a gente considere aquele local um cartão postal, porque senão a gente vai ter que mudar essa nomenclatura, porque de longe a imagem que a gente vê é de positiva, é de interessante, é de um local bem cuidado pelo município. Eu fico imaginando se nós tivéssemos aqui pelo menos 3, 4 locais como cartões postal de Patos de Minas, né? A gente teria aí, eu fico imaginando como é que seria essa logística, porque não são tantos, né? E a gente tem
praticamente só a lagoa, e aí vamos falar, mas temos o Mocambo, mas ainda assim, o Mocambo é um local de visitação, mas a lagoa é algo frequente dessas reclamações, e é impressionante como as administrações, né, foi assim na anterior também, acabam deixando de lado, sendo tanto quanto relapsas com aquele espelho de água, né, seja com a manutenção ali da água, seja com a manutenção feita ali por toda aquela orla, né, que é utilizada por tantas pessoas todos os dias. Então, assim, eu não consigo entender muito bem que tipo de problema, que dificuldade é essa para manter aquilo ali bem cuidado, porque não é tão difícil assim cuidar daquilo ali, né? São problemas pontuais que precisam ser resolvidos, né? É um brinquedo que estraga, é uma calçada que precisa ser consertada. E assim, ao longo do tempo, a gente tem visto as pessoas reclamando justamente de coisas que aparentemente são tão fáceis de ser resolvidas. E aí, será que se tivéssemos mais cartões postais, a gente estaria com tudo parado, com tudo largado realmente? Porque um só que é a referência, está dessa maneira, acaba ficando desdeixado, né? Com um cuidado aquém do que deveria ser. Acaba sendo muito revoltante, e a gente fica imaginando o porquê de tanta dificuldade para dar uma manutenção corretiva, assertiva, né, e efetiva para aquele local que recebe um volume tão grande de pessoas ali diariamente. A impressão é essa, de desleixo. E aí a impressão também que dá é assim, quando as pessoas reclamarem, a gente vai lá e arruma. Por enquanto, a gente vai empurrando com a barriga, mas a gente vai atrás de uma resposta, até porque o povo quer saber se vai ou não ser feita alguma intervenção naquele local. A gente vai agora então para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e, entre outros assuntos, a gente fala sobre a vinda do governador Romeu Zema aqui para Patos de Minas. Estamos de volta com o NTV News e Ludmila, Patos de Minas hoje teve uma visita ilustre, né? Governador Romeu Zema esteve aqui na cidade participando de alguns movimentos políticos e momento que a gente chegou a questionar algumas coisas, né? Pois é. O governador, então, esteve nesta sexta-feira em Patos de Minas, onde que participou de uma carreata, mas para campanha eleitoral, viu, Jéssica? Ele, inclusive, falou sobre algumas questões que o jornalismo da NTV perguntou ao governador. E numa demanda cheia de trabalho, de demandas do Estado, ele tirou um tempo na agenda aí para fazer campanha eleitoral. A visita do chefe do Estado a Patos de Minas não estava prevista na agenda parlamentar e nem foi registrada nas redes sociais, como todos os outros compromissos cumpridos em outras cidades mineiras, ou mesmo para mostrar a rotina como faz o Romeu Zema. O governador veio à cidade sem trazer nenhum anúncio de melhorias, pois entende que o Estado vai mal. Não adianta Patos de Minas receber algum investimento e o Estado está indo mal. Eu falo que nenhuma propriedade na Venezuela vale coisa alguma, porque ninguém quer comprar nada na Venezuela. Então o trabalho que nós estamos fazendo é por Minas Gerais. Sobre o IDEB, a pesquisa feita em 2019 mostra que Minas teve algum avanço, mas precisa melhorar e muito, pois nem todas as metas foram batidas. Os anos iniciais do ensino fundamental foram os únicos a alcançar a meta estabelecida, que foi de 6, e o Estado alcançou 6,5. Os anos finais do ensino fundamental avançaram para 0,2 no índice, saiu de 4,7 em 2017 para 4,9 em 2019, mas a meta era de 5,5. No ensino médio, saiu de 3,9 em 2017 para 4,2 em 2019 e, de novo, abaixo da meta, de 5,3. Mas o governador disse que a educação mineira está bem. Nós avançamos na educação. O último resultado do IDEB demonstra que nós batemos recorde, diferente do outro governo que estava tendo recuos. Nós avançamos mais do que em qualquer época de Minas Gerais. Zema disse que o estado é exemplo no Brasil, pois tem o menor número de mortes por Covid. Entretanto, segundo o IBGE, é o terceiro no país com menor testagem. Zema também falou sobre os recordes na segurança, sem explicar quais. A criminalidade o ano passado foi recorde e esse ano nós vamos bater outro recorde.
Romeu Zema ainda ressaltou que tem honrado as dívidas herdadas do último governo e devolvido dinheiro às prefeituras, inclusive a de Patos de Minas. Não me lembro bem o número de Patos, mas deve ser alguma coisa em torno de 40 milhões que nós estamos devolvendo aqui para a prefeitura, que o último governador apropriou indevidamente, não só daqui como de outras prefeituras. Para os problemas recorrentes da CEMIG e Copasa, a única maneira de resolver é por meio de privatização, na visão do governador, ou seja, vender as companhias à iniciativa privada. A Copasa, da mesma maneira que a CEMIG, são fontes de reclamação. E nós só vamos conseguir resolver esses problemas com a privatização. Essas duas empresas foram usadas politicamente, se transformaram em cabides de emprego, tiveram recursos indevidamente sacados, distribuíram muito mais resultado do que deveriam, e a situação hoje é essa. Ainda sobre a saúde, questionamos, ou melhor, tentamos perguntar ao governador. O senhor pretende privatizar o hospital regional? Pois é, a última pergunta do repórter Rafael ficou a ser respondida, né? A gente fica por entender. Não era a última pergunta, porque no debate da nossa produção de pauta hoje, nós levantamos alguns questionamentos importantes a serem feitos ao governador de Minas Gerais, respondendo alguns anseios de Patos de Minas, do Alto Paranaíba, do Noroeste Mineiro, mas ali em determinado momento o governador do estado de Minas Gerais tinha que seguir com campanha política e deixou de responder essa questão importante, que é sobre esse rumor da privatização da rede FEMIG, porque a gente percebe uma positividade, uma inclinação do governador de Minas Gerais para a privatização das empresas do estado, como ele sinalizou, e é uma questão que ele não esconde há muito tempo, que quer sim privatizar a CEMIG, quer privatizar a Copasa e estaria no rol de lista de privatizações, ou seja, vender as empresas privadas também a rede FEMIG, que administra o HRAD, o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. O governador não quis responder. A gente queria também saber outras questões, Jéssica, como, por exemplo, a convocação de excedentes para o quadro da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A gente sabe que há uma carência muito grande no efetivo. Gostaríamos de saber também sobre a questão de excedentes e o chamamento dessas pessoas também para a Polícia Civil, já que o governador tocou aí nessa questão da segurança pública, só não falou de recortes, mas ele não se referiu quais seriam esses recortes, aí não explicou muito bem nessa entrevista. A gente gostaria de saber várias outras questões, Supran, queríamos saber também por que houve um primeiro comprometimento da FEMIG para mais 10 leitos, além dos já 10 destinados ao HRAD, mais 10 leitos para o Hospital Regional. Não conseguimos fazer e queríamos saber também outras questões, até mesmo porque somente nesse momento, depois que temos um hospital de campanha por iniciativa da Prefeitura de Patos de Minas, que chegam 10 respiradores ao Hospital São Lucas, áreas extremamente carentes, educação, segurança e saúde, mas o governador tinha que cumprir uma agenda de campanha política e também seguir em paralelo com a sua agenda de governador do estado, então não deu tempo de responder ao jornalismo da NTV, mas a gente segue à procura e em busca dessas respostas, como sempre fazemos. Afinal de contas, as pessoas querem saber dos rumos de governabilidade, ou é o mínimo que um representante do povo tem que fazer. Odair, você acompanhou essa entrevista e parte da agenda do governador aqui em Patos, né? O governador, ele foi socorrido ali pela assessoria dele, porque no momento ali nas várias perguntas, acabou que a assessoria já deu o grito na terceira, dizendo que seria a última, né? Quando, inclusive, eu questionei sobre a Copasa. Governador, chegou até o senhor essa situação da Copasa, as muitas reclamações sobre a qualidade da água, sobre ali também questões relacionadas a tratamento de esgoto. Ele foi superficial na resposta, como praticamente sempre, e dizendo, colocando culpa em gestões anteriores. Não digo nem que ele esteja tão errado
de culpar alguém, né? Mas uma vez que ele está no cargo, ele precisa realmente responder por isso. Mas o que ocorre é que aí ficou sem ter muitas respostas. Agora, eu acho muito curioso também, inclusive é manchete do Pato Já, uma resposta do governador. Eu acho curioso porque ele vem aqui, vem até Patos de Minas trazer o seu apoio a um candidato a prefeito, e quando foi questionado sobre que melhorias, que novidades o senhor traz para Patos de Minas, ele responde o seguinte: não adianta Patos de Minas receber algum investimento e o Estado está indo mal. Ou seja, não tenho previsão para trazer nada para Patos de Minas, não tenho projeto para trazer alguma coisa para Patos de Minas, mas estou aqui, né, querendo que você vote em alguém a meu pedido ou recebendo o meu apoio. É curioso, né? É curiosa essa resposta. Eu sempre, quando ouço entrevistas do Romeu Zema, eu sempre imagino que ele está meio perdido, né, nas respostas, nas colocações que ele faz. Hoje não foi diferente, não, mas acompanhando lá, Jéssica, antes, e ele deu essas declarações antes de subir no carro de som, né? Ali, acompanhado de algumas pessoas, ele me pareceu um tanto quanto meio que se esquivando, né, de todas essas respostas. E como eu disse no início, a assessoria o salvou ali quando ouviu a terceira pergunta que não estava do agrado da assessoria, falou, não, é a última, acabou, e já saiu levando ele não respondeu sobre a questão da saúde, sobre a questão do Hospital Regional, por exemplo, que hoje o Pedro Cunha, que eu entrevistei aqui no Opinião Regional, falou que ele é conselheiro estadual de saúde, ele disse o seguinte, que o Hospital Regional é um dos hospitais da Rede FEMIC que está ali na pauta do governo do estado para ser aí administrado, uma possibilidade de ser administrado por uma OS, né, que é aquela questão toda de possível privatização, repasse aí dessas instituições de saúde para a OS tomarem conta. E a gente queria saber isso do governador sobre essas questões, mas não conseguimos uma resposta dele. Ele foi retirado de lá a tempo, né? Até a gente não perguntou de nenhum privilégio a Patos de Minas, porque ele falou, o Estado vai mal, por que eu vou trazer alguma coisa para Patos de Minas? Patos de Minas não quer nenhum privilégio, cidades da região não querem nenhum privilégio, mas querem um mínimo até que foi bandeira de campanha, diversas ações. Então, acho que o que a gente está perguntando são algumas bandeiras defendidas pelo governador Romeu Zema ainda em campanha. Então, nós não estamos aqui questionando o privilégio e nem achamos que A, B ou C tenha que ter um tratamento diferenciado. Todas as cidades de Minas Gerais precisam sim de um tratamento igualitário, mas com condições mínimas para atender adequadamente a sua população nas esferas todas, principalmente nessas que gostaríamos de ter conversado com o governador de Minas Gerais. Até porque, Ludmila, ele conhece bem a realidade aqui, porque ele é daqui da região, né? Ele, Araxá, Patos de Minas, muito próximo essa localização. Ele sabe muito bem a importância de Patos de Minas como polo para toda uma micro-região. E evidentemente que qualquer melhoria na área de saúde, qualquer melhoria na geração de emprego influencia e impacta em toda esta micro-região, com diversos municípios aí que dependem também de Patos de Minas, assim como uma macro-região que, em referência de saúde, chega até Patos de Minas. Então, nosso questionamento justamente não era saber se ele ia trazer uma melhoria, uma benesses para Patos de Minas, só por Patos de Minas ser Patos de Minas, mas por ser o polo que é para toda uma micro e para uma macro-região. Bom, mudando um pouquinho de assunto, ontem nós abordamos aqui no NTV News, né, a questão do tratamento do Covid-19 do candidato Luiz Eduardo Falcão, que foi diagnosticado no dia 21, e hoje mesmo ele participou desse movimento em que o governador veio aqui a Patos de Minas. Ludmila, a gente tem algumas informações importantes que nós questionamos aqui, afinal de contas, né, quanto tempo dura o isolamento social, o paciente pode ser liberado antes dos 15 dias, como que fica no caso e quais são as informações sobre isso? Jéssica, é muito importante a gente ressaltar algumas questões que o jornalismo ele serve bem como para mostrar situações positivas, dar voz, no caso da NTV há quase 30 anos, dar voz à comunidade, seja pelo apelo que for, a gente atende com muito cuidado essas demandas, mas também a gente é cercado de fatos não positivos, fatos negativos, e o jornalismo cabe a ele mostrar toda essa situação, bem como para que as pessoas possam se informar e também tomar alguma medida preventiva relacionada
alguma dessas questões que vamos tratar nesse tipo de matéria. E também cabe ao jornalismo questionar algumas questões. Foi o que nós fizemos no NTV News desta quinta-feira, que foi justamente perguntar, questionar. Bom, no dia 21/10, o candidato Falcão veio a público, nós passamos aqui no NTV News, ele dizendo que estava com a Covid-19 e está aí o exame do Luiz Eduardo Falcão, conferindo que ele estava realmente com a Covid-19. Aí, a assessoria do candidato postou uma nota informando que ele retomaria as campanhas eleitorais em um tempo menor do que o recomendado pelas autoridades de saúde, que é um afastamento aí de 14 dias, para que não promova a transmissão da Covid-19. Através ou por meio de um atestado médico em que autorizou que o candidato Falcão pudesse, portanto, seguir com a sua agenda política, mesmo em um tempo menor do que o usual, do que a gente percebe as pessoas afastadas das suas atividades, seja laborais ou qualquer outro tipo de atividade. Então, antes de qualquer exame, a gente tinha aí uma recomendação ou uma autorização dizendo que o Falcão poderia seguir com a sua campanha eleitoral, como aconteceu nesta sexta-feira. Diante a esse ponto questionado pelo jornalismo da NTV, o candidato Falcão, portanto, foi ao laboratório que fez a primeira coleta, inclusive, de secreção nasal, e está aí a data de 30/10, e se a gente olhar lá no rodapé, a gente vê o horário da coleta, 11h28 da manhã, dizendo, portanto, que o candidato não foi diagnosticado nesse exame com a Covid-19, logo subentende-se que ele estaria liberado para fazer as suas atividades. E ele foi para a rede social pouco mais de uma hora depois de ter saído esse exame também de secreção nasal, dizer que havia dado negativo. Então, uma hora e pouco depois, ele já tinha resultado em mãos desse exame e estava pronto para poder fazer a sua campanha normalmente. E teceu diversas críticas à imprensa e algumas endereçadas a nós. Agora, é muito ingênuo qualquer pessoa, ainda mais um candidato a representante ou a representatividade de um povo, saber que não está sujeito à crítica. E aqui a gente percebeu um candidato extremamente fragilizado com esse tipo de questionamento. Jéssica, Odair, que dividem a tela comigo aqui no NTV News. A gente percebeu um recuo e, assim, um candidato extremamente estressado ao simplesmente responder um questionamento que fizemos com base na própria declaração de órgãos como a OMS, de autoridades em saúde que autorizam ou recomendam um tempo mínimo de afastamento. Foi só um questionamento que foi dada uma resposta, e que bom que o candidato Falcão tenha se restabelecido e que siga com a sua agenda com a maior tranquilidade. Foi um questionamento e eu não vejo por que a gente não responder à comunidade. Uma coisa que eu quero falar, que a gente tem que daqui a pouco encerrar, daí você vai entrar com as suas impressões aí também, Jéssica também, que o candidato também falou em algum momento, discursou hoje, até nesse movimento de campanha eleitoral,
falando algumas palavras direcionadas a esta emissora, dizendo de participação de ex-governador do estado. Nós aqui da NTV não damos distinção a ninguém. A porta desta emissora está aberta para qualquer pessoa, seja ela um ocupante de cargo público ou não. A nossa emissora nunca, pelo menos no tempo todo que eu estou à frente do jornalismo da NTV, há 19 anos eu estou na direção desse jornalismo e nós nunca deixamos de ouvir qualquer tipo de pessoa por algum tipo de apelo ou recomendação. A nossa porta sempre vai estar aberta a qualquer pessoa que tenha algum conteúdo, alguma bagagem para dividir. Um ocupante de um cargo de vice-governador, que até naquela época estava rompido com o próprio governador do estado de Minas Gerais, veio aqui e nós questionamos sobre diversas outras coisas. E em outros momentos nós também, quando o vice-governador do estado de Minas Gerais, o Antônio Andrade, ele foi detido e até hoje não houve nenhuma comprovação dos seus atos ilícitos e continuamos acompanhando essas questões, nós também falamos desse encaminhamento, dessa detenção do vice-governador Antônio Andrade na época, sem nenhum problema. Então os fatos são noticiados aqui nessa emissora com total clareza e eu tenho certeza que vocês dois nunca receberam qualquer tipo de recomendação superior para deixar de ouvir A, B ou C por alguma questão ou orientação política ou ideológica, mesmo porque esse grupo de comunicação não tem. Irretocável, Ludmila. Realmente, se o questionamento é válido, né? Se a regra é essa, a recomendação do isolamento social, é preciso cumprir esses dias, o questionamento foi esse, né? O caso saiu a regra. A gente quer entender o que aconteceu, né, Odair? E essa é uma reação, essa reação de atacar o mensageiro, de atacar quem leva a mensagem, esse é um comportamento ruim para quem é político, para quem está na política, né? Porque aí você tem o quê? Você tem alguém que se comporta querendo que nada relacionado a ele seja publicado sem que seja uma linha direta com a campanha. O que foi questionado foi uma situação básica, né? Nós estamos em meio a uma pandemia de coronavírus, uma pandemia que já matou mais de 70 pessoas, quase 80 pessoas em Patos. Então esse cuidado, seja o candidato, seja o trabalhador comum, quem quer que seja, esse cuidado de obedecer esse período aí, de ficar afastado, já que ele está com Covid ou teve Covid, esse cuidado tem que ser de todos nós. E quando você questiona alguém que se candidata a um cargo público, ele deveria ser a primeira pessoa a apoiar esse tipo de reação, até porque não teve nenhuma conotação política em cima disso, teve sim uma cobrança, né, do jornalismo de dizer, uai, mas aí foi no dia 21, nós estamos no dia 29, no dia 30, no máximo hoje, né, temos 9 dias, quando na verdade esse período é de 15 dias. Então, essa reação diante de um questionamento básico em meio a uma pandemia que no mundo matou milhões e volto a dizer, já matou quase 80 pessoas em Patos de Minas e infectou mais de quase 3.000, 2.700 e tantos, 1.800 e tantos. Quando um candidato a um cargo público não entende que esse questionamento é válido, a gente não consegue mensurar a maneira como ele se comporta diante de um questionamento público, questionamento da imprensa, não falando do plano de governo dele, não falando da postura dele como candidato, mas sim de uma situação dele que foi público, né, dele divulgar que estava com a Covid. Então, assim, atacar o mensageiro, atacar a imprensa é um comportamento que tem sido cada vez mais comum, que deve ser cada vez mais repreendido, deve ser cada vez mais aí, levado a público para dizer que quem ataca a imprensa está querendo justamente esconder o quê? De que maneira é que você se comporta quando você não quer que a imprensa fale algo tão básico sobre você? E começa a falar de umas coisas que não vêm ao contexto, até mesmo porque o nosso questionamento era de uma preocupação evidente, até porque não tivemos um respiro aqui em Patos de Minas, basta acompanhar os números que analisamos todos os dias. Era uma questão evidente, simples, que bastava uma resposta sem resvalar e sem levantar questões sem o menor cabimento, para que voltarem algumas questões que, ao meu ver, o que precisamos agora é de ouvir propostas, projetos, debate, né, de futuro. Discutir ideias. É o que a gente vai propor. Certamente faremos um debate e vai ser um momento de confronto e disposição de ideias, viu, Odair? A gente assim espera, né? Até porque esse período eleitoral ele tem que ser justamente para isso, né? E a gente está
Tá vendo pequenas coisas que surgem que não deveriam nem estar sendo colocadas neste momento. Mas enfim, vamos em frente, né? Que o tempo seja bem utilizado. Ludmila, muito obrigada pela participação aqui na bancada. Odair, muito obrigada também pela participação no NTV News de hoje. Abraço. Bom, sei que o tempo já está esgotado, porque daqui a pouco tem campanha eleitoral gratuita na televisão. Muito obrigada a todos pela companhia, pela audiência. E amanhã a gente fala mais sobre essa questão de exames e da necessidade de um tempo mínimo de isolamento domiciliar. Por que isso é importante para que, ou domiciliar, e nós não queremos que ninguém vá para algum hospital, mas é necessário esse tempo afastado para que não haja transmissão. Mas amanhã há essa explicação de um médico patologista aqui no NTV News. Por hoje, então, a gente fica por aqui e a gente volta com mais informações amanhã às 19 horas. Boa noite. Boa noite.